Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um de nossos vídeos. Neste, trataremos das semanas 3 e 4 do PET 5 de língua portuguesa do 8º ano do ensino fundamental. Vem com a gente! Você sabe o que é pronome relativo? Para a atividade da semana 3, é importante que você compreenda que relativo é aquele pronome que normalmente se refere-se a um termo anterior, que nós chamamos de antecedente, dentro de um enunciado. O pronome relativo substitui este termo para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações ou torná-la muito repetitiva, como é o exemplo verde aqui nessa caixinha abaixo, à esquerda. Não conhecemos o aluno saiu. Reparem que a expressão o aluno ela fica repetitiva. Para que isso não aconteça, nós vamos usar o pronome relativo que, substituindo uma dessas expressões. Não conhecemos o aluno que saiu. Assim, ele se refere à expressão anterior, que era a mesma que nós suprimimos. Então, como vocês podem perceber, o que nessa frase está substituindo o termo aluno e está relacionando a segunda oração com a primeira. Algo muito importante ainda sobre os pronomes relativos é que eles podem ser variáveis ou invariáveis. Reparem bem essa tabela vermelha aqui no canto direito. O que é ser variável ou invariável? A forma do pronome ela pode sofrer flexões de gênero, número ou não. Os pronomes invariáveis são o que, o quem, o onde e também o como e o quando. A sua forma sempre será essa, independentemente do contexto. Ele não muda, ele não varia. Mas os pronomes variáveis são esses aqui, do lado esquerdo. Pronomes relativos variáveis, o qual, a qual, que pode ir, por exemplo, para o plural, os quais, as quais, cujo, que pode ir para o feminino, cuja, ou pode ir para o plural, cujos e cujas. E o pronome quanto, que pode ir para o feminino, masculino ou plural, quantos e quantas. Neste texto, mocinho ou vilão, nós temos marcados 3 pronomes relativos, que é o que nas 3 ocorrências. Reparem nessas setinhas vermelhas que eu coloquei aqui para vocês, que o primeiro que, ele se refere à expressão trabalhador rural, dano à saúde do trabalhador rural, que em geral aplica o produto. Quem aplica o produto é o trabalhador rural. Então, este pronome, ele se refere à expressão trabalhador rural. Na segunda ocorrência, o que se refere à palavra consumidor. Dano à saúde do consumidor que ingere vegetais contaminados. Quem ingere os vegetais é o consumidor. Então, esse pronome relativo está se referindo à expressão consumidor. E a terceira ocorrência, pela poluição do solo e das águas, que prejudica, né, das minhocas aos peixes. O que prejudica das minhocas aos peixes é a poluição e também pode ser o dano, lá no iniciozinho da oração. Dano ao meio ambiente pela poluição do solo e das águas. Então, pessoal, reparem que nessas 3 ocorrências, esses pronomes se referem a termos anteriores e é por isso que nós chamamos eles de pronomes relativos. Aqui na atividade, ela pede para a gente primeiro, para você dizer a qual termo esse pronome relativo se refere. Eu já disse para você. Se for necessário substituir, você pode usar qualquer um dos pronomes que a gente viu lá naquela primeira tabelinha, tá bom? O qual, a qual, os quais, as quais, do jeito que você achar que fica melhor no contexto. Cuidado, porque tem alguns pronomes que não dá para a gente colocar aqui. E por fim, né, é importante você considerar que o trabalhador rural, o consumidor e o meio ambiente, eles são elementos que fazem parte da cadeia produtiva de alimentos. E esse texto, Mocinho ou Vilão, ele está falando para a gente sobre os defensivos agrícolas, né? Os venenos, os agrotóxicos. Então, essas expressões que nós usamos aí nas atividades, elas fazem esse conjunto de elementos que fazem a cadeia produtiva. E aí, a importância de cada um deles nessa cadeia fica explícito ao ler o texto e ao você compreender que o trabalhador rural, ele produz, né? E é por isso que ele acaba aplicando o produto, acaba aplicando algumas vezes, em alguns casos, o agrotóxico. O consumidor, né? Que consome, que compra, e sem ele não há essa cadeia. E o meio ambiente que favorece, que dá todos os meios para que esse cultivo ele aconteça
com o seu solo, com as suas águas e com todo o seu equilíbrio para que isso aconteça. O agrotóxico só vem mesmo prejudicar essa cadeia. Ok, pessoal? Sigamos então em frente. Bom, pessoal, nós temos mais uma vez aqui o uso de pronomes relativos, né? Na primeira ocorrência, momento que o pico de consumo, o que está se referindo ao momento. Na segunda ocorrência, o monitoramento foi realizado nos indivíduos que não realizaram, e aí, neste caso, quem não realizou a tarefa foram os indivíduos, então o pronome está se referindo à palavra indivíduos. Na terceira ocorrência, o teste de memória foi realizado por uma apresentação de imagens cotidianas aos participantes, que mais tarde eram testados. Quem eram testados eram os participantes, então o que está se referindo a participantes. Lá embaixo, nós temos outra ocorrência, que é o quem. Ele está se referindo aos Estados Unidos, né? Perdão, o quem, que está se referindo a Michel Yassa, que foi o entrevistado da Universidade da Califórnia, ok? A quem entrevistamos. Neste caso aí foi usado quem porque se trata de uma pessoa. E, por fim, a última ocorrência, a observação mostrou que as pessoas que se exercitaram foram melhores. Os que se exercitaram são as pessoas, então o que se refere às pessoas. Além do referente, a palavra que o pronome relativo se refere, neste caso também, é importante você compreender qual pronome é variável e qual pronome não é variável. Neste caso, como a gente viu lá na tabela do slide 2, todos os pronomes utilizados aqui, todos os relativos, eles são pronomes invariáveis, ou seja, eles não sofrem mudanças. E para continuar a nossa atividade, a apostila fala para a gente um pouquinho sobre os modalizadores discursivos. Você sabe o que é um modalizador discursivo? O uso que fazemos da língua em nossas ações de comunicação é sempre mediado por intenções. Qual a intenção você tem ao dizer cada coisa? Explicitar uma certeza, uma dúvida, uma obrigatoriedade, um sentimento? Esses são alguns exemplos. Esse propósito ele está tão presente em nosso dia a dia que se materializa na estrutura da nossa língua. São várias as intenções que explicitamos em nossas interações diárias e, por isso, há tipos diversos de modalizadores discursivos. Como afirmam estudiosos da língua, diferentes recursos linguísticos estão a serviço dessa ação argumentativas. Os modos verbais, os verbos auxiliares, os adjetivos, advérbios, entre outros. Alguns exemplos de modalizadores que podem exprimir certeza ou possibilidade, ou suposição. Expressões como é possível que, eu tenho certeza que, é certo que, ou é claro que, ou a expressão talvez. Quando você quer exprimir permissão ou obrigação, você pode usar expressões como você pode, eu preciso disso, você deveria ou eu sugiro isso. Quando você quer modalizar no sentido de fazer uma análise, um afeto ou um julgamento, pode usar palavras como felizmente ou infelizmente. É uma pena que, lamentavelmente, ainda bem que, estranhamente, é interessante que vocês guardem esses modalizadores para produções textuais. Fazer uma tabelinha colorida e colocar no seu quarto é uma dica sensacional que pode te ajudar a guardar esses modalizadores e utilizá-los, ou até compreender o sentido de um texto ao dominar o significado desses modalizadores discursivos. Vamos aí para o próximo texto que traz para a gente alguns modalizadores. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles nesse texto para que vocês compreendam o exemplo. O texto é Segurança é a medalha mais almejada. Com o início das competições, o clima olímpico pouco a pouco envolve a todos. E mesmo os mais avessos aos esportes, inevitavelmente, podemos dizer que é uma análise, um afeto ou um julgamento, inevitavelmente são atingidos pelas mudanças na rotina, desde as alterações no trânsito, passando pelos turistas, até o aparato de segurança com soldados fortemente armados nas ruas da cidade. Um clima que inicialmente até representaria tranquilidade, porém essa sensação é parcial.
Esse inicialmente aí, ele vai dar para a gente uma sensação de suposição, de possibilidade, ok? Se por um lado, mais uma vez, um modelizador de possibilidade, de suposição, assim, maior segurança para o outro, ela se concentra em determinadas áreas, ficando outras vulneráveis a ações de bandidos. Lá embaixo, já na próxima marcação, um planejamento integrado, contando com o setor de inteligência de cada instituição, certamente trará bons frutos. Esse certamente é um modelizador que exprime para a gente certeza. Discute-se isso pelo menos há mais de 40 anos, mas já passou da hora de efetivamente isso sair do campo das ideias. Esse efetivamente também dá para a gente uma sensação de certeza, ok, pessoal? E mais adiante, mesmo com todo esse aparato para os jogos, vergonhosamente ocorreu um arrastão no Flamengo. Esse vergonhosamente dá para a gente uma análise, um julgamento em relação ao que aconteceu. Então, essa é a análise desses modelizadores discursivos utilizados aqui nesse texto, ok? Mas cada texto tem um significado, dependendo da oração que ele é empregado. Então, é bom ficar de olho. Fazer a tabelinha que eu sugeri agora há pouco é uma ótima dica para que você possa ir guardando o significado, o que significa aquela expressão, o que aquele modelizador quer dizer, porque daí a gente vai se acostumando com as ideias. Para a semana 4, a apostila traz para a gente o artigo de opinião, que é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades. Eles são publicados normalmente em jornais, revistas, blogs, e esse tipo de texto ele tem como função, muita atenção, apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante, importante para a sociedade. Muitas faculdades e universidades costumam solicitar aos seus candidatos que produzam artigos de opinião em seus vestibulares, porque o artigo de opinião é um gênero argumentativo, onde você tem que expor a sua opinião. Ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma aliar-se à norma padrão da língua portuguesa. E por ser um texto argumentativo, ele apresenta três partes fundamentais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução traz para a gente a tese. São os parágrafos iniciais, um ou dois no máximo. Eles costumam ser reservados para apresentar o assunto. É como se você pegasse o tema e transformasse na tese, naquilo que vai ser defendido no texto. O ponto de vista defendido pelo autor já deve aparecer na introdução. É um resumo do que você vai falar. Chamamos esse ponto de vista de tese. No desenvolvimento, que pode ser feito em 2, 3 ou até 4 parágrafos, traz para a gente a argumentação. A tese ela é apresentada na introdução, então espera-se que no desenvolvimento, nesses parágrafos que são intermediários, essa tese ela seja desenvolvida. Sejam apresentados argumentos que comprovem aquele ponto de vista, ok? A conclusão de um artigo de opinião, por sua vez, ela vai apresentar para a gente uma síntese de tudo aquilo que foi falado no desenvolvimento e uma retomada da tese, agora comprovada por aquilo que foi falado lá no desenvolvimento. Uma possível solução para a problemática abordada no seu texto. Ao fazer um artigo de opinião, o aluno tem que tomar muito cuidado e se lembrar com bastante atenção de resgatar todas as informações que possui sobre o tema escolhido. Não esquecer de usar modalizadores que aprendemos hoje para enriquecer a redação e fortalecer os argumentos. Você pode ver vários exemplos desse gênero textual em revistas, jornais e procurar em artigos na internet para que você possa se apropriar desse tipo de texto. Na apostila, pede-se que você escreva um artigo sobre um dos três temas: vidas negras importam, o movimento que mexeu com o mundo, a onda das fake news e a influência dela na sociedade ou o impacto da pandemia na vida dos brasileiros. Assim que terminar as suas atividades da semana 3 e criar o seu artigo de opinião na semana 4, você vai tirar uma foto e mandar para os seus professores. Para os meus alunos, eu espero nesta semana estas atividades. Assim, nós terminamos com sucesso o PET 5. Estou muito feliz por você.
Inscreva-se no nosso canal para que a gente possa produzir mais vídeos como este. Lembre-se de ativar o sininho para que sempre que houver vídeos novos, você possa receber as notificações no seu celular. É muito importante que você curta os nossos vídeos para nos dar oportunidades de fazer mais vídeos legais e instrutivos e para que você possa aprender cada vez mais. Colabore com a gente dividindo com seus colegas e compartilhando essa ideia. Não basta fazer as atividades, é importante aprender o conteúdo. Um grande abraço e até a próxima!